Turminha, muito bem. Agora, nós vamos ver, olha, os distúrbios da visão, que são as doenças da visão, né? As doenças mais comuns. Há uma doença na visão, turma, chamada de miopia. A miopia, ela é uma doença em que a imagem, ela não forma na retina, ela forma antes. Observe aonde que a imagem é formada. A pessoa que é míope, ela forma a imagem, olha, antes da retina. Por quê? Porque o olho dela é achatado. Observe aqui, ó. Tá vendo que, vou usar as minhas mãos, tá vendo que o olho é assim? Ele é achatado, ele é assim, achatou, tá? O olho não tá redondinho, bonitinho, ele tá achatado aqui e achatado assim. Quando o olho, ele é assim achatado, a pessoa vai ser míope. E como é que ela vai enxergar? Ela tem dificuldade para enxergar de longe. Então, ela enxerga bem de perto, mas de longe ela não consegue enxergar. Porque a imagem, ela se forma antes da retina. Então, na verdade, turma, a miopia é um problema no formato do olho. Olha, o olho é achatado nesse sentido. Pessoas não enxergam bem de longe. É aquela pessoa que vai no cinema e não está enxergando nada. Tem que usar óculos para corrigir esse problema, tá? Você é míope? Alguém aí é míope? Deixa no comentário aí embaixo. A hipermetropia, ela é o inverso da miopia, tá? Perceba aqui o desenho do olho. Na miopia, o olho ele é achatado nesse sentido. Na hipermetropia, o olho é achatado nesse sentido. Então, o olho ele é encurtado. Logo, a imagem ela não se forma na retina, ela se forma atrás da retina. A pessoa também vai ter problema para enxergar. O hipermétrope, alguém aí será que é hipermétrope? O hipermétrope, ele tem dificuldade de enxergar de perto. Ele não enxerga nada de perto. De longe, ele enxerga bem. Então, perceba que a miopia e a hipermetropia são doenças da visão e uma é o contrário da outra. Na miopia, o olho é achatado nesse sentido. A pessoa não enxerga bem de longe. Na hipermetropia, o olho é achatado nesse sentido. É um olho encurtado. A pessoa não enxerga bem de perto. Certo? Bom, como é que corrige, então? Com lente, né, turma? Com óculos. Pode operar também o oftalmologista que vai indicar qual é a melhor correção. Se é uma lente, se é uma lente de contato, se é um óculos ou se é uma operação, tá bom? A tia Cris não sabe essas coisas de médico. Mas a correção mais comum do médico é indicar um óculos. E os óculos, eles são formados de lentes. Agora, observe aqui o desenho. Para corrigir a miopia, tem que ser uma lente desse formato aqui, ó. Ela é grossa nas extremidades e mais fina no centro, chamada de lente divergente. Quando a pessoa tá com óculos com uma lente desse tipo aqui, olha que bonitinho. Aí a imagem forma direitinho lá na retina, olha. Certo? Para a hipermetropia, a lente é o contrário. Ela é gordinha no meio e afilada nas laterais. É chamada de lente convergente. Quando a pessoa corrige a hipermetropia com óculos que tem uma lente convergente, olha que bonitinho, a imagem se forma direitinho lá na retina. Como é que era antes do óculos? Vamos voltar aqui. Olha lá. Antes de usar o óculos, quem tem miopia, a imagem forma antes da retina, uma pessoa que não enxerga bem de longe. Na hipermetropia, a imagem forma-se depois da retina e a pessoa não enxerga bem de perto. Com a correção dos óculos, ó, a imagem se forma direitinho na retina.
Então, o oftalmologista que vai saber identificar o seu problema e indicar o melhor óculos para você. Não tenha vergonha de usar óculos, turma. Se você precisa usar óculos, eu acho o óculos um charme. Eu adoraria usar um óculos, mas eu não tenho problema de visão, graças a Deus, né? Mas que eu acho muito charmoso, eu acho. A pessoa fica com cara de inteligente, né? De intelectual. Acho muito legal, né? Bom, vamos adiante. Há uma outra doença conhecida como astigmatismo. Olha aqui, já ouviram falar no astigmatismo? Ah, fulano, qual é a sua doença? Eu tenho astigmatismo. Turma, o astigmatismo não é um problema na forma do olho, não. Olha aqui, a forma do olho tá normal. O astigmatismo, ele é um problema, olha, ele é um defeito na córnea. Olha aqui, como a córnea tá com um formato esquisito aqui. Aqui eu tenho um olho normal, uma pessoa que não tem astigmatismo. Então, olha que interessante, o cristalino, a córnea, ó, tá com o formato direitinho. No astigmatismo, a córnea, ela fica torta. Perceba como que o formato dela tá ovalado. O correto seria um formato assim, ó, esférico, né? Simétrico. Mas quando a córnea fica assim, torta, ovalada, a pessoa tem uma doença chamada astigmatismo. O que que acontece? Quando a córnea fica assim ovalada, a luz vai entrar de um modo difuso, de um modo complexo no olho, e a pessoa, ela vai ter várias imagens formadas. No astigmatismo, a córnea, ela fica com o formato de bola de futebol americano, sabe? Que é aquela bola pontuda. E aí, a luz não vai penetrar direito e a pessoa, ela vai formar vários pontos focais. Ela faz foco aqui, quer dizer, ela faz a imagem aqui, faz a imagem aqui. E aí, ela não enxerga nada direito. Ela vai ter uma visão embaralhada. Por quê? Porque eu vou ter vários locais onde a imagem vai se formar ao mesmo tempo. Sabe visão de bêbado? É visão de bêbado quando o bêbado olha e enxerga 3 pessoas, mas na realidade existe uma só. Então, aquela visão de bêbado é a visão que a pessoa que tem astigmatismo apresenta. Aí, turma, tem que ver se óculos corrige ou se o mais indicado é uma cirurgia. Novamente, o médico, ele vai saber te informar, tá bom? Outra doença bastante interessante é a catarata. A catarata que é muito comum nas pessoas idosas, né, turma? A catarata é comum em animais também. Na rua eu vejo muitos cãezinhos com catarata. O olho, ele começa a ficar aqui, ó, meio acinzentado, né? A região da pupila, principalmente, eu vejo meio acinzentado. Então, observe aqui. Uma pessoa com olho normal e uma pessoa que tem catarata, né? Na catarata, o cristalino, que é a lente, ele fica opaco. Num olho normal, a lente, o cristalino, ele tem que ser transparente. Vamos voltar lá na frente, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, que é o cristalino, ó, tem que ser transparente. Quando a pessoa tem catarata, o cristalino deixa de ser transparente, aí ele fica opaco. Se ele fica opaco, a luz não entra e não forma a imagem na retina, aí a pessoa não enxerga. E por que ele fica opaco? Porque, turma, o nosso corpo, ele envelhece. O cristalino, a lente, é formada por células que também envelhecem, né? Então, a causa da opacificação do cristalino é o envelhecimento mesmo, é o mais comum, tá? E a vantagem é que tem cirurgia, né? Tem operação de catarata em que o médico consegue limpar esse cristalino e ele volta a ficar transparente e a pessoa volta a enxergar. Isso é muito interessante, isso é muito bom, né? Adiante. As pessoas podem também optar
por uma lente de contato, né, turma? Que é uma lente, como se fosse a lente do óculos, mas menorzinha, para encaixar somente no seu olho e assim corrigir alguns problemas de visão. Você usa a lente de contato? Me conta aí. Usa ou não usa? Não? Muito bem. E eu vou usar o seu livro, turma, para falar sobre as duas últimas doenças, que é a vista cansada, também chamada de presbiopia, e o estrabismo, tá? A vista cansada, turma, é muito comum em pessoas mais idosas. Essa doença acontece porque o cristalino, ele fica velho e ele não consegue fazer o foco nos objetos. A função do cristalino é fazer o foco, você se lembra? Quem dá nitidez à imagem, quem faz o foco é a lente, é o cristalino. Quando a pessoa fica velha, o cristalino não consegue fazer o foco. E aí, olha como que a pessoa enxerga. Aqui é uma pessoa com visão normal. Aqui é uma pessoa com a vista cansada, com presbiopia. A pessoa tenta ler um jornal, olha, tenta fazer o foco, mas ela não consegue focar. A imagem fica assim embaçada. Existe correção com óculos para a vista cansada, tudo bem? O médico vai saber indicar qual é a lente. Então, tanto a vista cansada quanto a catarata são doenças que acontecem com o envelhecimento do cristalino. Ele vai ficando velho mesmo, né? E, turma, a última doença é o estrabismo. Então, veja aqui comigo, olha, estrabismo. O estrabismo, geralmente, ele acontece devido a um problema nos músculos dos olhos. Perceba que nessa moça, esse olho aqui é normal. E esse aqui tem um problema de estrabismo, ele está voltado para dentro, né? Para perto do nariz. Esse problema acontece geralmente porque os músculos estão puxando o olho aqui, ó, para dentro, para perto do nariz. Geralmente nasce-se com estrabismo, tá? Uma má formação. Mas há cirurgia para corrigir isso e existem vários tipos de estrabismo. Observe aqui, ó, na página 31 tem uma figura que é a figura 31. Olha, tipos de estrabismo. Nesse tipo 1, ó, é o tipo da moça aqui acima, perceba? Olha, né? Há um desalinhamento dos olhos. O olho direito dela é desalinhado. Ele é voltado para dentro. O músculo puxou o olho para dentro. Nesse tipo aqui do meio, é o contrário, né? É um desalinhamento para fora. O músculo, então, puxou o olho para fora. E nesse último caso aqui, no terceiro, o desalinhamento é para cima. Então, o músculo tá puxando o olho para cima, tá? Turminha, nós temos que respeitar muito qualquer problema de visão de qualquer pessoa. A pessoa não quis ter aquele problema, ela nasceu com aquele problema. Muitas vezes ela consegue corrigir, outras vezes não, depende do grau do estrabismo, né? Mas nós temos que respeitar qualquer diferença. Tudo bem? Então, nós fechamos assim a nossa aula sobre a visão e as doenças. Eu vou deixar atividades para vocês. Fiquem com Deus, assistam com calma, com muita atenção. O nosso mundo é lindo e ele precisa ser enxergado de todas as formas. Enxergue também as diferenças. Enxergue o seu irmão. Enxergue o seu colega, o seu vizinho. Enxergue os animais nas ruas pedindo ajuda. Use os seus olhos para fazer o bem, tá bom? Um abraço para vocês. Estou com saudade dessas carinhas pequenininhas que devem estar mais crescidas. Até a próxima aula. Tchau!